fechar essa contratação. Pois é, o Haroldo, Francisco até está dizendo aqui, ó, Francisco de Souza, o Haroldo disse que já tinha um gringo contratado. Na verdade, se você pegar a fala dele, dá a entender que tem mais de um, né? Tem mais de um jogador estrangeiro que está sendo aí contratado, está negociando com o Ceará. Como a gente citou tem na live do da Luiz, né, Manuel? Eu acho que o futebol sul-americano deveria ser explorado pelo Ceará. O Ceará que trouxe aí um head scout, né, que tem o conhecimento do futebol sul-americano e talvez tenha partido dele alguns nomes que devem estar sendo especulados, sendo tratados em negociação para o Ceará, né? E, assim, eu acho que, como eu disse ontem, a gente tivesse a condição de trazer talvez um zagueiro, tivesse uma espinha dorsal ali do time, com um zagueiro, 2 volantes, um meia, um atacante, com o espírito sul-americano, diferente do brasileiro, que o brasileiro era muito técnico, né? Mas se você pegar o argentino, um zagueiro paraguaio, a raça da Argentina, a técnica do zagueiro paraguaio, a qualidade do futebol defensivo do Uruguai, você pegar a força física do futebol colombiano, do equatoriano, a técnica do chileno, assim, a gente tem condição de buscar, né, jogadores dentro da nossa realidade, fora do país, e que podem agregar, né? O Ceará que não é do perfil ter jogadores, né, em grande quantidade. A gente tem a oportunidade de trazer vários jogadores estrangeiros, mas 5 têm a condição de jogo. Então, 5 jogadores estrangeiros por jogo, ele pode ir ou ficar à disposição, né, do clube. Então, a gente tem condição de buscar fora jogadores diferentes do que o mercado do Brasil talvez a gente não consiga encontrar. E o Francisco, ele finaliza aqui, ó, ele até cita aqui, o Francisco, que o nosso rival Fortaleza está cheio de gringo e tem dado certo. Não é, logicamente, que a gente deva seguir essa ideia, né? Mas é por necessidade mesmo. Acho que o Ceará ele deveria buscar, dentro do futebol sul-americano, oportunidades nesses jogadores aí. Viu, Serginho? E outra, não é só o rival, não. É assim, hoje o futebol brasileiro em si está olhando muito para o mercado sul-americano. A questão da nossa moeda ser mais valorizada, né? Por mais que na Argentina seja ali dolarizada quando fecha com o jogador de lá, o real tá valorizado, conta muito, né? Conta muito até para o jogador querer sair lá da Argentina, querer sair do Uruguai, né? Então você fazendo uma garimpagem mesmo, sabe, Serginho? Não precisa ser um cara do Boca Juniors, não precisa ser um cara do River Plate. Exato. O Alisson mesmo estava analisando os jogadores do Rosário Central, sabe? Tem jogadores aí que mudariam o espírito do Ceará. E é isso que a gente está precisando. O Ceará monta times de qualidade. O Ceará teve qualidade em 2022. Podia cair? Podia cair, mas não era para ter caído igual caiu. O Ceará montou um time de qualidade em 2023. Podia até não subir como ele não subiu, mas o Ceará tinha que pelo menos ter brigado com a qualidade que tinha. E aí entra a questão do espírito, entra a questão da entrega, porque por mais que o clube tenha problemas, os jogadores, quando eles querem, a história é outra, né? Quando o clube tem problema e os jogadores aceitam que aquele problema vai se sobressair, tudo dá errado, assim como deu para o Ceará nesses últimos anos, né? O Ceará é um time sem brio, o Ceará é um time que não briga, o Ceará é um time que... Cara, o Oswaldo no Vitória, Oswaldo com 30 e tantos anos, foi um dos craques do campeonato e falou em entrevista. O time do Ceará a gente via que não tinha pegada, a gente jogando dentro de campo, a gente correndo e os caras andando, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença de você trazer um zagueiro do Paraguai, um volante do Uruguai, enfim, um cara que é acostumado a brigar por cada centímetro de campo. Um cara que é acostumado a dar o sangue pela vitória. Ainda mais um cara desse ganhando em dólar, meu amigo. E não é essas coisas todas, não é essas coisas todas do mundo. Quando a gente fala em dólar, o torcedor pensa logo que o cara vai ganhar 200 mil, 300 mil. Não, cara. É porque realmente a questão salarial do futebol brasileiro é acima desses outros países, né? Como a gente vem citando aqui. A questão, como até o próprio Haroldo já falou algumas vezes, é quando se tem alguma multa para pagar, porque aí realmente complica. Mas se for um jogador que estiver em fim de contrato, que estiver livre, é mais fácil ele fechar com um clube daqui, recebendo um pouco mais, né? E que às vezes é até mais barato para o clube daqui do que trazer um jogador que está encostado na Série A.
que trazer aquele cara que jogou bem há 3 anos. Pô, sou muito mais trazer um cara que eu desconheço, mas que o analista do Ceará conhece, do que trazer um cara que eu conheço que está encostado lá no Corinthians, que está encostado no São Paulo, sabe? Não é nem o caso do Raí, não, porque o Raí é um cara novo. Mas eu digo de um estrela que está encostado sem jogar, que jogou bem há 3 anos, e o Ceará vai lá e traz, né? Foi assim com o Jô, foi assim com o Dentinho, e deu tudo errado. Então, essa mudança é importante mais. Exatamente.